Mas, pastor, conta para mim um pouquinho como é que foi essa infância do senhor, como é que foi viver em Friburgo, esses primeiros passos. Hoje pela manhã eu estava até conversando com uma pessoa falando sobre essa questão da importância da infância, né? Eu fui perguntando à pessoa como era a infância, como foi a infância, e quando ela foi compartilhando comigo a infância, eu me reportei a minha infância. Eu posso dizer que eu fui muito feliz, eu tive uma infância muito feliz. Primeiro, foi uma infância tendo os princípios do Senhor. Isso fez toda a diferença na minha vida, né? E minha mãe sempre foi aquela mãe que tinha mais tempo, né? Papai trabalhava muito, então mamãe é aquela que ficava em casa com a gente, cuidando. Isso, assim, foi extraordinário. Eu falei esses dias lá na igreja sobre isso. Foi extraordinário esse cuidado de mamãe, né? Até mesmo do ensino da palavra de Deus. E algo extraordinário. Eu e meu irmão, né? Meu irmão também é pastor, né? Eu tenho um irmão que é o pastor Wellington, se estiver aqui assistindo também, um abração, pastor da Primeira Igreja Batista em Ouro Branco, Minas Gerais. E nós éramos parceiros, aonde nós, né, íamos junto. Quando ia um carro ia caçamba, né? Não tem jeito. Onde estava um, estava o outro. O carro que era a caçamba e que era o carro. Era quase Jefi e Jetro, né? Parceria. Parceria mesmo, parceria. Hoje a gente sente muita falta disso. E a gente pôde aproveitar muito a infância, brincar muito, carrinho de rolimã. Ih, rapaz, era Não, Friburgo, eu imagino que andar de carrinho de rolimã não seja um problema. De serra que o que tem lá. mais tinha era morro, né? O problema é quando a gente não conseguia parar o carrinho. Eu morei 8 anos em Campos, não vi um carrinho de rolimã, porque lá tem que ser puxado, empurrado. É verdade, né? Já lá em cima, no Espírito Santo, é bastante morro, né? Lá dá sim. Então, Friburgo é assim. Então, tinha os morros lá que era até risco de vida. O negócio é sério. Foi ali que veio o amor pela velocidade. Risco de morte, né? Hein? Ali que veio o amor pela velocidade. Amor pela velocidade. Diz o povo aí que eu tenho amor pela velocidade. Eu acho que já chegando aos 50, que eu cheguei agora, vem a maturidade, né? A coisa já começa a mudar. Mas assim, eu louvo a Deus por essa infância, uma infância feliz. Eu pude aproveitar bastante, pude brincar muito, brinquei, me diverti. Foi muito bom. Uma infância muito boa. E falando da relação, né, com a sua mãe, com o seu pai, tem alguma memória marcante, tanto com um quanto com o outro, assim, dessa época? Rapaz, você falando de memória marcante, quantos passam por problemas e lutas, né, e dificuldades. Eu lembro uma época que papai era o único, era o provedor de casa, e a gente passou por um período muito difícil. E eu não esqueço nunca, eu já até compartilhei isso algumas vezes. Um dia que a gente estava chegando de um culto e a gente pensa nos bichinhos que comia. Eu lembro do Abraão pequenininho, não era diferente, era porque o Lucas era o mesmo naipe, né? Então, Abraão e Lucas junto, misericórdia. O caminhão e a caçamba também. Então, nós éramos assim, eu e meu irmão, rapaz, pensa nos dois bichinhos que comia, parecia até o Taz, né? Que era um negócio sério. E nós chegamos com fome. E mamãe, a gente tá com fome. Chegamos do culto e mamãe, a lágrima desceu no canto dos olhos, porque não tinha nada para oferecer para comer. E ela lembrou que tinha um ovo, que tinha farinha, e ela pegou uma cebola, temperou, jogou feijão naquele tempero, fritou um ovo, jogou, pegou uma farinha e fez o melhor tutu que eu já comi na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali a gente agradeceu a Deus por aquilo, sabe? Nós agradecemos a Deus e aquilo ficou marcado na minha mente. Porque por ser um momento, poderia ser um momento triste, foi um momento de gratidão a Deus. Glória Não a tem Deus. a farinha da viúva? Rapaz, foi um negócio assim, os dois terríveis, né, que comiam, a gente ficou saciado. Foi um negócio assim sensacional. Tanto eu quanto meu irmão, minha irmãzinha comeu também, mamãe, e nós fomos dormir felizes aquele dia. Um pouco se tornou muito. Eu me lembro de um testemunho que o senhor deu uma vez num culto, em que o senhor tinha feito alguma arte, algo assim, não sei se só vai se recordar agora. E a pessoa muitas. E a pessoa que estava com a sua mãe, ela falou, Dona Maria ou Dona Creuza, né? Você tem que corrigir esse menino. E aí ela olhou para o senhor e falou, ele não vai fazer isso de novo.
Ele é um bom. Você lembra desse testemunho? Rapaz, aquilo me marcou. Uma sabedoria, né? Eu busco criar memórias assim com os meninos também. Não, ele é um bom menino, ele é um servo de Deus, lembrando de Dona Creuza por causa desse testemunho. E eu não esqueço também, você falando disso, uma vez que houve uma situação com meu irmão, tinha aprontado alguma na escola. Nós éramos todos a escola que nós estudávamos, era a escola da igreja, que tinha parceria com a prefeitura, é o colégio. Escola Batista, a única escola batista na cidade de Friburgo é essa escola que é vinculada à Segunda Igreja Batista. Ela usa o patrimônio da Segunda Igreja, né, nas dependências da Segunda Igreja, muito antigo, desde a década de 60. Então eu estudei, né, na década de 80 lá, e meu irmão teve algum evento Dia das Mães, eu não esqueço nunca isso. E mamãe, né, junto, a gente estava lá, a professora do meu irmão foi chamar para... Por que ele está fazendo isso? Fazendo aquilo. Ela começou a chorar, porque, né, mãe é mãe, não tem jeito, né? Mas nisso meu pai, no desespero, e papai era um estresse para sair com o carro, né? Pegou e foi, meu irmão, e todo mundo ficou, só eu e minha mãe. E eu não esqueço também disso, que quando ela me abraçou chorando, falou assim, você é o filho que está aqui comigo nesse momento difícil. Né? Então foi um momento que marcou também para mim. Foi esse momento especial e a gente foi caminhando para casa, ela abraçadinha comigo, né? Aí sobrou pro meu irmão quando chegou em casa. Depois a gente convida o pastor Wellington aqui. Para ele se defender. A gente ouve a versão do pastor Wellington. Mas essas experiências são marcantes, né, pastor? Marcantes. São coisas que vão para a vida. São as marcas que a família deixam em nós, né? Existem, a gente sabe, de algumas marcas ruins, mas uma família estruturada no Senhor faz toda a diferença. Deixam marcas tão profundas e boas, né, que elas acabam ditando, né, elas acabam sendo aquele norte, até na constituição das nossas famílias. O pastor falou sobre algumas experiências com mamãe e tal, obviamente que envolvendo toda a família. Aí o senhor tem o nome de Jalmir. Aquele que pertence a Jalmir, não é isso? Pois é, o pai ele falou assim, esse aqui é meu. Então, de Jalmir. Às vezes eu tenho que explicar isso para as pessoas, como é que é esse nome? Aí eu falo, não, porque meu pai se chama Jalmir. E é papai que quis dizer, esse aqui é meu. Eu acho que é a primeira vez que alguém... Não sei se de Jair é de Jair. Mas eu acho que a lógica é essa. A lógica é essa. Só que o meu, todo mundo gosta de comer o né? Pega, tira, bota de Jalmir. Não, tem um é de D mesmo. E esse pertence a de Jalmir. E as experiências com o papai, pastor? Você teria umazinha para contar pra gente que vem aí na memória? Assim, papai sempre foi pra gente uma referência de um homem dedicado, um homem trabalhador, um homem honesto. Né? Isso eu falo até com ele hoje, quando chega Dia dos Pais, no aniversário dele. Papai hoje está com 80 anos, fez 81 agora em julho. Né? Boa idade. Tá com cirrose hepática, nunca bebeu, né? Foi justamente a questão possivelmente da gordura no fígado, né? Triglicerídeo alto. Tem até questão, Abrãozinho é médico, tá? Pessoal, quem não sabe, Abrão é médico, até perguntar, tem associação medicamentosa também, Abrão, uso recorrente, coisas assim ou não? Pode ter, a gente tem até uma questão aí que a gente estava pensando até na época do Covid, de um abuso mas eu acredito que mais essa questão da esteatose a longo prazo, ela gera assim o desfecho de cirrose. Pode ser que ele não tivesse ciência disso e estava convivendo com isso há um tempo, ou até tivesse ciência, né? Mas é um tipo de cirrose bem menos comum, né? Sim. Eu até me assustei na época que o senhor compartilhou e falei, caramba, de uma hora para outra. Né? De uma hora para outra. É bom ter um médico. Momento mesa, né? saúde. Mas olha só. Dá até para fazer uma chamada. Recém-formado, não é nem um Drauzio Varela aqui não, tá? Se você tá assistindo, procura o seu médico. Mas assim, até falando nessa questão, por essa condição de saúde dele, a gente tem aquela tensão maior, né? A gente tem aquela preocupação. E conversando, né, com ele esses dias, até estava lembrando alguns momentos. E uma coisa que eu nunca me esqueço, né, de papai, sempre. Papai tem um pavor de sapo. Não sei se vocês se lembram dessa história. Papai não. Pânico. Eu acho que eu já ouvi, mas eu não Pânico, não. Pânico. Até hoje. Ele fala, rapaz, que bicho feio. Ele fala, aquilo me causa náusea, asco. Eu tenho um pavor. Ele tem um verdadeiro pavor em relação a sapo. Ele pode ver um sapo. Ele fala uma vez, quando eu era pequenininho, lá na roça, né? Papai é lá de Sodrelândia, Trajano de Moraes, interior do estado do Rio de Janeiro.
Então, a gente estava sentado, diz ele, né, que ele gostava muito de ouvir radinho, estava vendo o jogo até do Fluminense lá, e lá é difícil, às vezes, até para questão de sinal, ele com o radinho do lado do ouvido, igual que as pessoas antigas faziam, né, deitado, e a gente deitadinho do lado dele. E ele disse que eu só falei assim, pai, ali um sá. Ele não deixou nem terminar a frase. O polho já estava pulando, já estava do outro lado, aonde. E nessa situação, eu estava na varanda de casa, num cantinho lá da varanda de casa, e eu comecei a gritar. E mamãe, o que houve? O sapo, e o sapo me cercando. E eu desesperado, o sapo, e papai falou, agora, meu irmão. É a hora, Ele tinha que livrar o filho dele. Né? E como um Superman enfrentando a sua criptonita, lá foi o seu Jalmir, num voo rasante, pegar o seu filho e tirar encurralado contra o sapo. E ele fez isso. Ele enfrentou. Pastor, que ele maneiro. enfrentou Que sua imagem, criptonita para poder defender o seu filho. E aquilo ali, para mim, foi sensacional. Né? O que um pai pode fazer. Né? Às vezes fala muito da mãe, né? Do que a mãe faz, o coração de mãe, amor de mãe. Mas meu pai, rapaz, é o paizão. E eu imagino o efeito disso na cabeça de uma criança que ainda tem esse imaginário do super-herói muito forte, né? Sim, e eu imagino 50 anos hoje, né? E fazer agora em setembro, daqui a uns dias faço 51 anos, queria fazer 31, né? Fazer 51, e isso é muito forte para mim, essa referência. Por isso que eu sempre procurei ser esse pai para o meu filho. Legal. Né? Eu creio que, acho que eu consegui, né, Lucas, alcançar o objetivo de ser uma referência, de ser um pai, né? De ser aquele que inspira, aquele que procura mostrar, né? que é presente, que está ali quando precisar, e ele sabe disso até hoje, que ele tem um pai que quando precisa está ali para ajudar.